Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando Paulo disse que ia trabalhar até tarde naquela quinta-feira. Não era incomum. Ele sempre ficava resolvendo coisas na loja de materiais de construção. Mas alguma coisa no jeito que ele falou, apressado demais, sem me olhar nos olhos, deveria ter me alertado. Mas eu estava tão acostumada com a rotina dos nossos 32 anos de casamento que simplesmente acenei da cozinha e disse para ele não esquecer de jantar. Fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça. Não sei explicar direito, mas era como se tivesse uma pedra no meu estômago. Liguei para o Diego, meu filho, e perguntei se ele queria ir comigo levar uma marmita para o pai. Ele achou estranho porque eu nunca fazia isso, mas concordou. Diego sempre foi um bom filho, atencioso, casado há 8 anos com a Amanda, pai dos meus 2 netos, o Arthur de 6 anos e o Pedrinho de 4. Um menino de família, trabalhador, que me ajudava sempre que eu precisava. Chamei um Uber por volta das 8 da noite. Diego passou em casa para me buscar. Entramos no carro juntos. Eu levava uma marmita que tinha preparado com o prato preferido do Paulo, estrogonofe de carne. O motorista era um senhor simpático, uns 50 e poucos anos, que começou a conversar conosco durante o trajeto. Quando estávamos quase chegando na loja, o motorista olhou para mim pelo retrovisor e perguntou meu nome. Achei estranho, mas respondi. Zuleide Amaral. Ele ficou em silêncio por uns segundos e então disse uma coisa que fez meu mundo parar. A senhora é a esposa do senhor Paulo? Senti o coração acelerar. Respondi que sim, sem entender aonde aquilo ia dar. Diego estava mexendo no celular ao meu lado. Nem prestou atenção na conversa. Mas antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. O motorista suspirou, como se estivesse carregando um peso enorme, e falou devagar. Olha, eu não sei se devo falar isso, mas a senhora parece uma pessoa boa. Acabei de levar o Sr. Paulo para o Motel Estrela do Sul, ali na Avenida das Acácias. Ele estava com uma mulher. Eu reconheci ele porque já peguei ele algumas vezes na loja quando faço corridas por aqui. O mundo ficou mudo. Eu ouvi as palavras, mas era como se elas estivessem vindo de muito longe, atravessando um túnel escuro. Diego largou o celular na hora e perguntou o que o motorista tinha dito. O homem repetiu, constrangido. Meu filho ficou vermelho, aquela veia do pescoço dele saltando como sempre acontecia quando ele ficava bravo. Mãe, a gente vai lá agora, ele disse, a voz tremendo de raiva. Eu não conseguia falar, apenas balancei a cabeça. O motorista perguntou se a gente queria mesmo ir para lá, e o Diego praticamente gritou o endereço. Motel Estrela do Sul. Eu conhecia o lugar. Ficava a uns 20 minutos da loja, escondido numa rua lateral cheia de árvores. Nunca imaginei que um dia eu ia pisar lá. Durante o trajeto, eu tentava processar o que estava acontecendo. Paulo me traindo. Meu marido de 32 anos, o pai do meu filho, o homem com quem eu dividi cada momento da minha vida adulta. Eu tinha 58 anos. Tinha dedicado minha vida inteira àquela família, à nossa casa, ao nosso negócio. Eu que cuidava da parte administrativa da loja, que resolvia os problemas com fornecedores, que fazia a contabilidade. Eu que criei o Diego praticamente sozinha porque o Paulo sempre estava ocupado com o trabalho. E agora ele estava num motel com outra mulher. Minha cabeça girava tentando imaginar quem seria. Uma funcionária da loja? Alguma conhecida? Uma dessas mulheres mais novas que ele atendia no balcão? A marmita no meu colo estava esfriando. E eu olhava para ela sem conseguir acreditar que há meia hora atrás eu estava preocupada se o Paulo ia jantar direito. Chegamos no motel em 15 minutos. O motorista disse que não ia cobrar a corrida, que sentia muito. Diego já estava fora do carro antes mesmo dele parar completamente. Eu desci devagar, as pernas bambas, segurando na porta do carro para não cair. O motel era um desses lugares discretos, com muros altos e uma recepção escondida. Diego foi direto para o porteiro, um rapaz jovem que ficou assustado com a cara dele. Meu filho não era de brigar, mas naquele momento estava possuído pela raiva. Ele perguntou qual era o quarto do Paulo Amaral. O porteiro disse que não podia dar informação. Diego tirou a carteira e mostrou a identidade. Disse que era filho dele, que era uma emergência familiar. Eu me aproximei, coloquei a mão no braço do Diego para acalmá-lo. Olhei para o porteiro e disse, com a voz mais firme que consegui,
que era a esposa do Paulo e que precisava falar com ele urgentemente. Alguma coisa no meu rosto deve ter convencido o rapaz, porque ele suspirou e disse o número. Quarto 23. Subimos as escadas. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. Diego ia na frente. Eu segurava na grade de ferro, sentindo o metal frio sob minha mão. Minha respiração estava rápida, irregular. Parte de mim ainda esperava que fosse um engano, que a gente ia bater na porta e encontrar outra pessoa, e o motorista tinha se confundido. Chegamos na porta do quarto 23. Diego não hesitou. Bateu na porta com força, 3 vezes. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Gritou: "Pai, abre essa porta!" Escutei movimentação lá dentro, vozes abafadas, alguém sussurrando desesperado. Diego perdeu a paciência. Ele era forte, tinha 1,80 m de altura, trabalhava na construção civil. Deu um passo para trás e jogou o ombro contra a porta com força. A fechadura cedeu no segundo impacto e a porta se escancarou. O que eu vi naquele quarto vai ficar gravado na minha memória até o dia da minha morte. Paulo estava sentado na cama, sem camisa, tentando colocar a calça às pressas. Os cabelos grisalhos dele estavam bagunçados, o rosto vermelho, os olhos arregalados de pânico. Mas não foi ele que me fez o mundo desmoronar. Foi a mulher que estava na cama ao lado dele, segurando o lençol contra o peito, os olhos cheios de lágrimas. Amanda, minha nora, a esposa do meu filho, a mãe dos meus netos. Senti as pernas fraquejarem. Segurei no batente da porta, a marmita caindo da minha mão e espalhando estrogonofe pelo chão do corredor. O barulho do pote batendo no piso foi alto, mas parecia vir de outro mundo. Diego ficou paralisado na minha frente, olhando para a cena como se não conseguisse processar o que estava vendo. Amanda começou a chorar. Um choro alto, desesperado. "Zuleide, eu posso explicar", ela disse, a voz fanhosa. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Aquela menina que tinha entrado na nossa família há 8 anos, que eu tinha recebido de braços abertos, que eu tinha ajudado quando ela e o Diego estavam começando a vida. Eu que tinha cuidado dos meninos dela quando ela estava doente, eu que tinha dado força quando ela teve depressão pós-parto. Ela estava ali, nua na cama com meu marido. Paulo se levantou, tropeçando nas próprias calças. "Zuleide, espera. Não é o que você está pensando", ele começou. Mas a voz dele sumiu quando viu a expressão no rosto do Diego. Diego deu um passo para dentro do quarto. Eu nunca tinha visto meu filho com aquela cara. Os olhos dele estavam fixos na Amanda, e havia algo destruído naquele olhar. Uma dor tão profunda que partiu meu coração ao meio. "Você", ele disse para ela, a voz baixa e cheia de uma calma aterrorizante. "Você com meu pai." Amanda soluçou mais alto. "Diego, por favor, deixa eu explicar. Você nunca me entendeu. Você nunca esteve presente. Eu estava sozinha. E o Paulo, ele me escutava. Ele estava lá quando você não estava." "Cala a boca", Diego falou. E a voz dele saiu como um grito que veio do fundo da alma. "Cala essa boca imunda." Paulo tentou se aproximar do Diego. "Filho, vamos conversar com calma", ele disse, estendendo a mão. Diego olhou para a mão do pai como se fosse algo nojento. "Não encosta em mim", ele disse, e a voz dele quebrou. "Não encosta em mim, nunca mais." Eu continuava no batente da porta, incapaz de me mover, incapaz de falar. Meu mundo tinha acabado. Não era só a traição do meu marido. Era a destruição completa de tudo que eu tinha construído. Minha família, meus netos, tudo. Amanda saiu da cama, enrolada no lençol, tentando se aproximar do Diego. Ele recuou como se ela tivesse uma doença contagiosa. "Não chega perto de mim. Não chega perto dos meus filhos. Você nunca mais vai encostar neles. Você ouviu? Nunca mais." Ela caiu de joelhos no chão, chorando, gritando que me perdoasse, que perdoasse ela, que tinha sido um erro. Paulo ficou ali, parado, patético na sua meia-idade, sem saber o que fazer ou dizer. Foi então que eu finalmente consegui falar. Minha voz saiu baixa, rouca, mas firme. "Diego, vamos embora." Meu filho me olhou e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele nunca chorava, nem quando quebrou o braço aos 10 anos, nem quando o avô morreu. Mas naquele momento ele chorava, e cada lágrima dele era uma facada no meu peito. Saímos daquele quarto. Descemos as escadas em silêncio. O motorista do Uber ainda estava lá embaixo, esperando.
Quando ele viu nossas caras, não precisou perguntar nada. Apenas abriu a porta do carro. Durante o trajeto de volta, Diego chorou em silêncio ao meu lado. Eu segurei a mão dele, apertei forte, mas não consegui chorar. Estava em choque, completamente dormente. Era como se meu corpo tivesse desligado para me proteger de uma dor grande demais para suportar. Quando chegamos em casa, Diego saiu do carro e vomitou na calçada. Depois entrou, foi direto para o quarto que tinha sido dele quando era criança e trancou a porta. Eu fiquei na sala, sentada no sofá, olhando para as fotos na parede. Fotos da nossa família. Diego pequeno nos braços do Paulo. O casamento do Diego e da Amanda. Os meninos bebês. Uma vida inteira de memórias que agora estavam contaminadas, envenenadas por aquela traição. O telefone começou a tocar. Era o Paulo. Não atendi. Tocou de novo e de novo. Desliguei o telefone da tomada. Foi só quando olhei para o relógio e vi que já passava da meia-noite que a ficha finalmente caiu. Meu marido tinha me traído com minha nora. O pai do meu filho tinha dormido com a mulher do filho dele. Os meus netos, aquelas crianças inocentes, tinham como mãe uma mulher que destruiu a própria família. E pela primeira vez em 58 anos de vida, eu, Zuleide Amaral, não fazia ideia de como ia sobreviver ao que vinha pela frente. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada no sofá da sala, olhando para o teto, ouvindo o silêncio pesado da casa. De vez em quando escutava um soluço vindo do quarto do Diego, e aquilo doía mais do que qualquer coisa que eu pudesse estar sentindo. Uma mãe aguenta qualquer dor no próprio corpo, mas ver o filho sofrendo é insuportável. Quando o sol começou a raiar, por volta das 6 da manhã, escutei a porta do quarto do Diego abrir. Ele desceu as escadas devagar, os olhos inchados, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Sentou do meu lado sem dizer nada. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. Foi ele quem falou primeiro. Mãe, eu preciso buscar meus filhos. Só então eu me dei conta. Os meninos estavam na casa do Diego e da Amanda. Arthur e Pedrinho tinham dormido na casa deles na noite anterior, sem fazer ideia de que o mundo deles estava desmoronando. Senti uma angústia apertar meu peito. Aquelas crianças inocentes. Vou com você, eu disse. Diego balançou a cabeça. Não, mãe. Deixa eu ir sozinho. Preciso fazer isso. Preciso tirar meus filhos de perto dela. A forma como ele disse dela cortou meu coração. Ele não conseguia nem falar o nome da Amanda. Eu entendi. Também não conseguia pensar no Paulo sem sentir um nó na garganta. Diego saiu de casa às 7 horas. Eu fiquei, andando pela casa como um fantasma. Tudo ali me lembrava da vida que eu tinha até ontem. As cortinas que eu tinha escolhido com tanto cuidado, o tapete que o Paulo tinha me dado de aniversário há 5 anos, as xícaras que a gente comprou juntos numa viagem para Campos do Jordão. Cada objeto era uma mentira agora. Meu celular começou a tocar. Tinha religado o aparelho porque precisava estar disponível para o Diego. Era o Paulo. Deixei tocar até cair na caixa postal. 2 minutos depois, tocou de novo. E de novo. Na 5ª ligação, atendi. Zuleide, graças a Deus, ele disse, a voz desesperada. A gente precisa conversar. Por favor, me escuta. Desliguei na cara dele. Ele tentou ligar mais 3 vezes. Bloqueei o número. Então o telefone fixo começou a tocar. Arranquei o fio da tomada de novo. Fui até a cozinha fazer café, mas minhas mãos tremiam tanto que derramei o pó no chão. Desisti. Sentei na mesa da cozinha e foi ali que as memórias começaram a me invadir. Amanda entrando na nossa vida há 8 anos. Uma menina bonita, de 23 anos na época, que o Diego tinha conhecido no trabalho. Ela trabalhava como secretária numa empresa de engenharia, e eles começaram a namorar. Quando o Diego trouxe ela para conhecer a gente, lembro que fiquei feliz. Meu filho tinha tido alguns relacionamentos antes, mas nada sério. A Amanda parecia diferente. Educada, simpática, falava com respeito. O Paulo gostou dela na hora. Lembro que ele disse na cozinha depois daquele primeiro jantar: essa menina é boa para o nosso filho, Zuleide. Tem cabeça, tem educação, e ela vinha de uma família humilde, tinha sido criada só pela mãe. O Paulo se identificou com isso porque ele também tinha crescido com dificuldades. Ele tomou a Amanda sob a asa dele, como se fosse uma filha. Quando o Diego e a Amanda se casaram, o Paulo deu um emprego para ela na loja. Disse que precisava de alguém de confiança para cuidar da parte de compras.
Eu achei generoso da parte dele. A Amanda deixou o emprego antigo e foi trabalhar com a gente. Começou a passar mais tempo na loja, aprendendo sobre fornecedores, sobre produtos, sobre negociação. Eu que ficava mais em casa nessa época, cuidando do Arthur que tinha acabado de nascer. A Amanda trazia o bebê para a loja de vez em quando, e o Paulo adorava. Ele pegava o neto no colo, brincava, mostrava para os clientes com orgulho. Quando o Pedrinho nasceu 2 anos depois, foi a mesma coisa. Agora eu me perguntava quando tinha começado. Quando meu marido tinha olhado para a minha nora e visto algo além de uma nora. Quando a Amanda tinha olhado para o sogro e sentido atração. A ideia me deixava enjoada. Lembrei das vezes que o Paulo ficava até tarde na loja e dizia que a Amanda estava ajudando com o inventário. Das viagens que eles faziam juntos para visitar fornecedores em outras cidades. Eu nunca desconfiei de nada. Por que desconfiaria? Era meu marido e minha nora. Meu filho estava em casa, cuidando dos filhos dele, confiando na esposa e no pai. Comecei a chorar ali, sozinha na cozinha. Um choro silencioso que saía do fundo da alma. 58 anos de vida, e eu nunca tinha me sentido tão destruída, tão enganada, tão idiota. O Diego chegou por volta das 9 horas com os 2 meninos. O Arthur entrou correndo, jogou a mochila no chão e me abraçou. Vovó! Ele estava animado, sem entender nada. O Pedrinho veio atrás, mais quieto, segurando o ursinho de pelúcia que eu tinha dado para ele no último aniversário. Cadê o vovô? O Arthur perguntou, olhando em volta. Senti a garganta fechar. O Diego se abaixou na altura do filho. Vovô está viajando, meu filho. Vai ficar fora uns dias. Arthur deu de ombros e saiu correndo para o quarto que tinha os brinquedos aqui em casa. Eu sempre guardava alguns brinquedos na minha casa para quando eles vinham visitar. O Pedrinho ficou me olhando com aqueles olhos grandes e escuros, tão parecidos com os do Diego. Vovó tá chorando? Ele perguntou, tocando meu rosto com a mãozinha pequena. Não, meu amor. Eu menti, limpando as lágrimas rápido. Vovó está só cansada. Vai lá brincar com seu irmão. Ele foi, mas ficou me olhando por cima do ombro. Aquele menino sempre foi sensível demais, percebia tudo. O Diego se sentou na cadeira da cozinha, passou as mãos pelo rosto. Ela tentou conversar comigo, ele disse, a voz quebrada. Ficou chorando, dizendo que me ama, que foi um erro, que o pai aproveitou um momento de fraqueza dela. Senti raiva subir pela minha garganta. Momento de fraqueza. Como se isso justificasse alguma coisa. Como se a Amanda fosse uma vítima nessa história. Você falou com ela? Perguntei. Diego balançou a cabeça. Não quis ouvir. Só peguei as coisas dos meninos e saí. Ela ficou gritando na rua que eu não podia levar os filhos dela, que ia chamar a polícia. Eu disse que ela que tinha destruído a família, que agora ia ter que arcar com as consequências. E ela? Ela entrou em pânico quando viu que eu estava falando sério. Ficou ligando para o celular, mandando mensagem. Bloqueei ela. Bloqueei o pai também. Fiquei ali olhando para meu filho. Ele tinha 31 anos, uma vida inteira pela frente, e estava destruído por causa de 2 pessoas que deveriam ter protegido ele acima de tudo. O pai dele, a esposa dele. As 2 pessoas em quem ele mais confiava no mundo. Mãe, ele disse, e a voz dele era de criança assustada. O que eu vou fazer? Como eu vou explicar para os meninos? O Arthur já está perguntando quando a mãe vem buscar eles. Não consegui responder porque eu também não sabia. Como a gente explica para uma criança de 6 anos que a mãe dela fez algo imperdoável? Como a gente protege essas crianças da verdade sem mentir? Passamos o resto da manhã tentando manter uma aparência normal para os meninos. Fiz comida, botei eles para assistir desenho, dei banho neles. O Arthur estava feliz, adorava ficar na casa da vovó. Mas o Pedrinho estava quieto demais, me observando com aqueles olhos desconfiados. No início da tarde, a campainha tocou. Fui atender e dei de cara com a Amanda. Ela estava com a cara inchada de tanto chorar, os cabelos bagunçados, a roupa amarrotada. Quando me viu, começou a chorar de novo. Zuleide, por favor, ela disse, estendendo as mãos para mim. Por favor, me deixa ver meus filhos, me deixa explicar. Senti uma fúria que eu não sabia que existia dentro de mim. Explicar o quê, Amanda? Explicar como você traiu meu filho com o próprio pai dele? Explicar como você destruiu essa família? Ela soluçou mais alto. Você não entende. Eu estava sozinha. O Diego trabalhava o tempo todo, nunca estava em casa, nunca me dava atenção.
E o Paulo estava sempre lá, me escutando, me entendendo. Eu não planejei que isso acontecesse. Foi acontecendo aos poucos, e quando eu percebi, já estava envolvida demais. Eu queria sentir pena dela. Parte de mim, a parte que tinha passado 8 anos sendo sogra dela, cuidando dos filhos dela, queria abraçar ela e dizer que tudo ia ficar bem. Mas a outra parte, a parte que tinha visto meu filho chorando a noite inteira, a parte que tinha passado 32 anos casada com aquele homem que me traiu, essa parte não conseguia sentir nada além de nojo. Você não vai entrar nessa casa, eu disse, segurando firme na porta, e não vai chegar perto dos seus filhos até o Diego decidir o que fazer. Zuleide, eles são meus filhos, ela gritou, a voz subindo. Você não pode me impedir de ver meus filhos. Posso sim. E vou. Você destruiu essa família, Amanda. Agora vai ter que viver com isso. Fechei a porta na cara dela. Escutei ela bater na porta, gritar, chorar. O Diego apareceu na sala, viu o que estava acontecendo e foi até a porta. Abriu ela com força. Amanda tentou entrar, mas ele bloqueou a passagem. Vai embora, Amanda, ele disse, a voz gelada. Vai embora antes que eu faça algo de que vou me arrepender. Diego, por favor, ela implorou, segurando no braço dele. Me perdoa. A gente pode superar isso. Pelos nossos filhos, a gente precisa tentar. Ele tirou a mão dela do braço dele como se queimasse. Você perdeu o direito de falar dos nossos filhos quando dormiu com meu pai. Agora sai daqui. Amanda ficou ali, na soleira da porta, parecendo uma criança perdida. Então, ela viu o Paulo chegando. Ele tinha estacionado o carro na rua e estava vindo até a casa. Quando a Amanda viu ele, correu na direção dele, agarrou no braço dele. Paulo, fala com eles, por favor. Fala com o Diego, fala com a Zuleide. Eles não querem me ouvir. O Paulo olhou para ela, depois olhou para a gente. Tinha um cansaço profundo no rosto dele, uma vergonha que eu nunca tinha visto antes. Ele tentou entrar, mas o Diego bloqueou ele também. Você não entra aqui, o Diego disse para o pai. Nunca mais. Filho, a gente precisa conversar, o Paulo começou, mas o Diego não deixou ele terminar. Não me chama de filho. Você perdeu esse direito. Agora pega sua amante e sai da minha frente antes que eu esqueça que você é velho demais para eu bater em você. Vi o Paulo encolher com aquelas palavras. Ele olhou para mim, procurando aliado, mas eu desviei o olhar. Não tinha nada que eu pudesse falar para ele que não fosse veneno puro. Zuleide, ele tentou. Zuleide, me olha pelo menos. Olhei, e o que ele viu nos meus olhos deve ter assustado ele, porque ele deu um passo para trás. Vão embora, eu disse. Os dois. E não voltem. Paulo pegou a Amanda pelo braço e a puxou de volta para o carro. Ela resistiu, gritando que queria ver os filhos, mas ele conseguiu colocar ela dentro do carro. Antes de entrar também, ele me olhou mais uma vez. Eu não vou desistir da gente, Zuleide, ele disse. A gente tem 32 anos juntos. Isso significa alguma coisa. Significava. Eu respondi. Até ontem. Hoje não significa mais nada. Ele entrou no carro e foram embora. O Diego fechou a porta e encostou nela, tremendo. Eu me aproximei, coloquei a mão nas costas dele. Ficamos ali, mãe e filho, destruídos pelas duas pessoas que mais amávamos. Mamãe? Escutei a vozinha do Pedrinho vindo da sala. A mamãe estava aqui? Por que ela foi embora sem falar com a gente? O Diego olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. E foi nesse momento que eu percebi. A dor que eu estava sentindo era nada comparada com a dor que aquelas duas crianças iam sentir quando descobrissem a verdade. Porque cedo ou tarde, eles iam descobrir que a família deles tinha sido destruída pela própria mãe. Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Os dias seguintes foram um borrão de dor e decisões que eu nunca imaginei ter que tomar. O Diego ficou morando comigo com os meninos. Ele dormia no quarto dele de infância, os meninos dividiam o quarto de hóspedes. Eu ouvia ele chorando baixinho à noite quando achava que eu estava dormindo. Às vezes eu ia até a porta do quarto, ficava ali parada, sem saber se entrava ou deixava ele ter aquele momento sozinho. Durante o dia, a gente tentava manter uma rotina para as crianças. Eu levava o Arthur para a escola, buscava, fazia almoço, ajudava com a lição de casa. O Pedrinho ainda não estudava, então ficava comigo o dia todo.
Ele era uma criança silenciosa, sempre foi. Ficava me seguindo pela casa, segurando na barra da minha saia, me olhando com aqueles olhos grandes que pareciam entender mais do que deveria. Cadê a mamãe? Ele perguntava todo dia. Sempre a mesma pergunta, com a mesma voz pequena e triste. A mamãe está resolvendo umas coisas, meu amor. Eu respondia, sentindo o coração apertar. Logo, logo você vê ela. Mas eu não sabia se isso era verdade. O Diego estava irredutível. Contratou um advogado na segunda-feira seguinte, uma mulher séria de uns 40 anos que explicou direitinho os direitos dele. Ele queria o divórcio imediato e a guarda completa das crianças. A advogada disse que ia ser difícil tirar a guarda da mãe completamente, mas que com as circunstâncias do caso, eles tinham chances de conseguir a guarda principal. Eu também precisava de advogado. Nunca tinha pensado em me divorciar. 32 anos casada e a ideia de separação nunca tinha passado pela minha cabeça, nem nos momentos ruins. Mas agora não tinha mais volta. Não tinha perdão possível para o que o Paulo tinha feito. Procurei um advogado na quinta-feira. Um senhor de uns 60 anos, Dr. Maurício, que tinha escritório no centro. Ele me ouviu contar a história toda sem me interromper. Quando terminei, ele suspirou fundo e tirou os óculos para limpar. Dona Zuleide, a senhora está numa situação bem delicada, ele disse. Mas a lei está do lado da senhora. Metade de tudo que foi construído durante o casamento é seu. A loja, a casa, os carros, as economias, tudo. Eu não estava pensando em dinheiro naquele momento. Estava pensando em sobreviver ao dia seguinte. Mas o Dr. Maurício me fez ver que eu precisava me proteger. O Paulo podia tentar esconder patrimônio, transferir coisas para o nome dele ou pior, para o nome da Amanda. Eu precisava agir rápido. Assinei os papéis para ele começar o processo. Pedi para bloquear as contas conjuntas, fazer um inventário dos bens, preparar tudo para a separação. O Dr. Maurício disse que ia entrar em contato com o advogado do Paulo assim que ele constituísse um. Quando saí do escritório, me senti estranha. Estava realmente fazendo aquilo. Estava terminando um casamento de 32 anos. A Zuleide, de 2 semanas atrás, não reconheceria a mulher que eu estava me tornando. O Paulo tentava falar comigo todos os dias. Mandava mensagens que eu não lia, deixava recados com vizinhos, aparecia na rua às vezes, ficava no carro olhando para a casa. Eu fechava as cortinas e ignorava. O Diego queria ir lá fora e resolver na porrada, mas eu pedia para ele não fazer isso. Não por causa do Paulo, mas pelos meninos. Eles não podiam ver o pai batendo no avô. A Amanda também tentava contato. Ligava para amigas minhas pedindo para interceder por ela. Mandava cartas para o endereço. Apareceu na porta da escola do Arthur uma vez. O Diego quase enlouqueceu quando a diretora ligou avisando. Ele foi até lá, tirou satisfação com a Amanda na frente de todo mundo. Ela saiu chorando, gritando que só queria ver os filhos. Eu entendia a dor dela de estar longe das crianças. Eu era mãe, sabia o que era amar um filho, mas ela tinha feito escolhas. Tinha escolhido trair o marido com o sogro. Tinha escolhido destruir aquela família. Agora tinha que viver com as consequências. Foi na sexta-feira, 1 semana e meia depois daquela noite, que minha mãe soube de tudo. Ela morava sozinha numa casa pequena, a uns 40 minutos de distância. Tinha 92 anos, mas ainda era lúcida e independente. Eu visitava ela todo sábado religiosamente, mas tinha faltado no último por causa de tudo que estava acontecendo. Ela ligou cobrando a visita. Eu não conseguia esconder na voz que algo estava errado. Minha mãe tinha aquele dom de mãe de perceber quando os filhos estão sofrendo. Não importa a idade. Ela insistiu tanto que acabei contando tudo pelo telefone. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Eu escutava a respiração dela do outro lado da linha, pesada, difícil. Mãe, chamei, com medo de que ela tivesse passado mal. Esse desgraçado, ela disse finalmente, a voz tremendo de raiva. Esse desgraçado filho da mãe. E a Amanda? Aquela víbora. Eu abriguei ela na minha casa, tratei ela como neta. E ela faz isso com você, com o Diego, com as crianças? Ouvi minha mãe começar a chorar. Era um som que eu quase nunca escutava. Minha mãe era uma mulher forte, tinha criado 4 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Ela não chorava fácil, mas estava chorando agora. Vou aí, ela disse. Vou ficar com você uns dias. Não precisa, mãe. A senhora já está com idade. Não precisa se preocupar com isso. Eu vou, ela repetiu, firme.
Você precisa da sua mãe agora, Zuleide, e eu vou estar aí. Ela chegou no sábado de manhã. Minha irmã mais nova, a Aparecida, trouxe ela. A Aparecida morava em outra cidade. A gente não se via muito. Quando ela me abraçou na porta, desabei. Chorei no ombro dela, como não chorava desde que era criança. Minha mãe entrou, abraçou o Diego, pegou os netos no colo. Aquela mulher de 92 anos trouxe uma força para dentro daquela casa que estava fazendo falta. Ela assumiu a cozinha, fez comida de verdade, aquelas comidas de avó que alimentam a alma junto com o corpo. Conversou com o Diego, disse para ele ser forte pelos filhos. Conversou comigo, me lembrou de quem eu era antes do Paulo. Você é filha minha, Zuleide, ela disse, segurando meu rosto com as mãos. Você tem a força do sangue das mulheres dessa família. A gente não quebra fácil. A gente dobra, mas não quebra. Foi a presença dela que me deu coragem para fazer o que fiz na segunda-feira seguinte. Fui até a loja pela primeira vez desde aquela noite. Eu tinha chaves, tinha direito de estar lá. A loja era metade minha, afinal. Eu que tinha cuidado da parte administrativa durante anos, que conhecia cada fornecedor, cada cliente antigo. Cheguei cedo, antes de abrir. O Paulo estava lá, fazendo a abertura do caixa. Quando me viu, ficou branco. Zuleide, ele disse, levantando das mãos como se eu fosse um animal assustado. Que bom que você veio. A gente precisa conversar. Não vim conversar, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Vim buscar documentos. Preciso de tudo relacionado à empresa. Contratos, notas fiscais, extratos bancários dos últimos 5 anos. Ele piscou, confuso. Por quê? O que você vai fazer com isso? Vou dar para meu advogado. Ele está fazendo o inventário dos bens para o divórcio. A palavra divórcio caiu entre a gente como uma bomba. O Paulo deu um passo para trás. Passou a mão pelo cabelo. Zuleide, não faz isso. Por favor. A gente pode resolver isso. Foi um erro, eu admito. Foi o maior erro da minha vida. Mas a gente tem uma história. Tem uma família. Não joga tudo fora por causa de um erro. Um erro, eu repeti, sentindo a raiva subir. Você chama de erro dormir com a mulher do seu filho? Você chama de erro destruir a família que a gente construiu durante 32 anos? Eu estava fraco, ele disse, e a voz dele era patética. A Amanda me procurou num momento difícil. Ela estava tendo problemas com o Diego, ele vivia trabalhando, não dava atenção para ela. Ela me procurou para desabafar e eu, como um idiota, deixei a coisa ir longe demais. Ela te procurou. Eu disse devagar, processando aquelas palavras. Você está botando a culpa na Amanda, na menina que você deveria ter protegido, que era a esposa do seu filho. Não estou botando a culpa em ninguém. Estou explicando como aconteceu. Não quero saber como aconteceu. Quero os documentos da empresa. Agora. Passei o resto da manhã revirando arquivos. O Paulo ficou me observando, tentando conversar, mas eu ignorava. Encontrei contratos, balanços, extratos. Coloquei tudo em caixas e carreguei para o carro. Foi quando estava saindo que a Amanda apareceu. Ela tinha a chave da loja também. Tinha trabalhado ali durante anos. Quando me viu, parou na porta. Ficou pálida. Zuleide, ela sussurrou. Passei direto por ela sem dizer uma palavra. Escutei ela chamando meu nome, mas não me virei. Coloquei as caixas no carro e fui embora. Pelo retrovisor, vi ela e o Paulo ficarem ali na porta, 2 traidores abandonados. Levei os documentos para o Dr. Maurício naquela mesma tarde. Ele começou a analisar tudo. Prometeu ter um relatório em 1 semana. Quando saí do escritório, me senti mais forte. Estava tomando controle da situação. Não era mais a Zuleide vítima. Estava me tornando a Zuleide que lutava. Mas a vida não deixa a gente respirar quando está no fundo do poço. Sempre tem algo para piorar. Foi na quarta-feira que o Diego recebeu a ligação da advogada dele. A Amanda tinha entrado com pedido de visita aos filhos. O juiz ia analisar o caso. A advogada disse que dificilmente eles conseguiriam impedir a mãe de ver as crianças completamente, mesmo com toda a situação. O Diego ficou fora de si. Socou a parede, quebrou 2 dedos. Tive que levar ele no hospital. Enquanto esperávamos para colocar gesso, ele chorava de raiva e frustração. Ela não merece ver eles, mãe. Ela destruiu a vida deles. Como o juiz pode deixar ela chegar perto das crianças? Eu não tinha resposta. Segurei a mão dele, a que não estava machucada, e fiquei ali em silêncio. Às vezes não tenho o que falar.
Às vezes a dor é tão grande que as palavras não servem para nada. Voltamos para casa à noite. Minha mãe tinha colocado os meninos para dormir. A Aparecida tinha ido embora, mas prometeu voltar no fim de semana. Sentei na cozinha com uma xícara de chá que minha mãe fez, olhando para o nada. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar a ligação. Alô? Zuleide? Uma voz de mulher que eu não reconheci. Aqui é a Cristina, amiga da Amanda. Ia desligar, mas a mulher falou rápido. Por favor, não desliga. Eu sei que você não quer saber dela, mas eu preciso te contar uma coisa. A Amanda está grávida. O mundo parou. Senti o ar sair dos meus pulmões. Grávida. Ela descobriu semana passada. A Cristina continuou. Está desesperada. Não sabe se o pai é o Diego ou o Paulo. Vai fazer o exame de DNA quando o bebê nascer. Mas enquanto isso está surtando. Ela tentou contar para o Diego, mas ele não atende o telefone dela. Eu achei que você devia saber. Desliguei sem responder. Fiquei ali sentada, segurando o telefone, tentando processar aquela informação. Amanda grávida. E não sabia de quem era o filho. Olhei para o corredor onde o Diego dormia. Pensei nos 2 meninos no quarto ao lado. Pensei na possibilidade de que aquele bebê pudesse ser neto do Diego. Ou pior, pudesse ser filho do Paulo com a Amanda. Meio-irmão dos meus netos. Tio deles. A situação já era um pesadelo. Agora tinha acabado de ficar muito, muito pior. Não contei para o Diego naquela noite sobre a gravidez da Amanda. Ele já estava destruído demais, com a mão engessada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Deixei para o dia seguinte, quando ele estivesse mais calmo. Mas o dia seguinte nunca é mais calmo, quando sua vida está desmoronando. O Diego acordou cedo. Precisava ir trabalhar mesmo com a mão quebrada. Ele era engenheiro civil, supervisionava obras, não podia ficar muito tempo parado. Antes de sair, tomamos café juntos na cozinha, enquanto minha mãe dava café da manhã para os meninos na sala. Preciso te contar uma coisa, eu disse, mexendo o café sem vontade de beber. Ele me olhou com aquele cansaço profundo de quem não aguenta mais notícia ruim. O que foi agora? A Amanda está grávida. Uma amiga dela me ligou ontem à noite. Vi a cor sumir do rosto dele. A xícara que ele segurava tremeu tanto que ele teve que colocar na mesa. Grávida, ele repetiu, como se não conseguisse processar a palavra. De quanto tempo? Não sei, mas ela não sabe se é seu ou do pai. O Diego ficou em silêncio por um tempo que pareceu durar horas. Depois levantou, pegou a mochila do trabalho e saiu sem dizer mais nada. Escutei o carro dele saindo da garagem, os pneus cantando na rua. Fiquei ali sozinha na cozinha, sentindo o peso de mais essa bomba que tinha explodido na nossa vida. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Eu ouvi. Ela disse baixinho. Que situação, minha filha. Que situação terrível. Os dias seguintes foram uma correria de tentar manter tudo funcionando. Eu levava e buscava o Arthur na escola, cuidava do Pedrinho, fazia comida, limpava a casa, resolvia as questões do divórcio com o Dr. Maurício. O Diego trabalhava até tarde, chegava em casa exausto, jantava em silêncio e ia dormir. Ele estava funcionando no automático, tentando sobreviver um dia de cada vez. Foi numa segunda-feira, 3 semanas depois daquela noite no motel, que a Amanda conseguiu a autorização judicial para ver os filhos. A advogada do Diego ligou avisando. Visitas supervisionadas, 2 vezes por semana, 2 horas cada vez. O juiz determinou que as visitas acontecessem num lugar neutro, não na casa dela, nem na nossa. Quando o Diego soube, quebrou tudo que tinha na frente dele. Chutou a mesa da sala, jogou o controle remoto na parede, gritou palavrões que eu nunca tinha ouvido ele falar. Os meninos estavam na escola, graças a Deus. Minha mãe e eu ficamos ali, deixando ele extravasar toda aquela raiva. Depois, ele desabou no sofá e chorou. Chorou como um menino pequeno, e eu sentei do lado dele e segurei ele nos meus braços. Meu filho de 31 anos, destruído, quebrado, tentando se manter inteiro pelos filhos. Ela não merece, ele soluçava. Ela não merece respirar o mesmo ar que eles. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas a justiça não se importa com o que a gente acha que merece ou não. As visitas começaram na quarta-feira seguinte. A Amanda encontrava com as crianças num parque público, com uma assistente social presente. O Diego se recusou a levar os meninos. Então fui eu. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ver a Amanda esperando no parque,
com cara de quem não dormia há dias, os olhos fundos, a roupa larga. Ela já estava começando a mostrar a barriga. O Arthur saiu correndo quando viu ela, gritando: "Mamãe, mamãe!" O Pedrinho ficou mais retraído, segurando minha mão, olhando para ela com desconfiança. A Amanda abraçou o Arthur e começou a chorar. Depois se abaixou para abraçar o Pedrinho, mas ele se encolheu atrás de mim. "Mamãe, por que você foi embora?" Ele perguntou, a voz tão pequena que partiu meu coração. "Não fui embora, meu amor," ela disse, tentando pegar ele no colo. "A mamãe só estava resolvendo umas coisas, mas estou aqui agora." O Pedrinho olhou para mim, confuso. "A vovó disse que você ia voltar, mas você não voltou. O papai chora de noite." Eu escuto. Vi a Amanda fechar os olhos, as lágrimas escorrendo. Ela olhou para mim e naquele olhar tinha um pedido de ajuda, um pedido de perdão, um pedido de que eu explicasse para as crianças de algum jeito que não fizesse ela parecer o monstro que era. Mas eu não podia. Não ia mentir para proteger ela. Também não ia contar a verdade e destruir aquelas crianças. Então não disse nada. Apenas soltei a mão do Pedrinho e fui sentar num banco perto, onde a assistente social já estava esperando. Fiquei ali às 2 horas, vendo a Amanda brincar com os filhos. Ela tentava parecer feliz, tentava fazer eles rirem, mas dava para ver que ela estava despedaçada. O Arthur estava feliz de ver a mãe. Pulava, brincava, contava sobre a escola, mas o Pedrinho ficava quieto, observando ela com aqueles olhos grandes que pareciam enxergar verdades que uma criança de 4 anos não deveria ver. Quando acabou o tempo, o Arthur não queria ir embora. Ficou chorando, dizendo que queria ficar com a mãe. A Amanda também chorava, prometendo que ia ver eles de novo em breve. O Pedrinho pegou minha mão e ficou esperando em silêncio. No caminho de volta para casa, o Arthur perguntou por que a mãe não podia ir junto. Por que ela não voltava para casa? Eu não sabia o que responder. Disse que a mãe e o pai estavam com uns problemas para resolver, que em breve eles iam explicar tudo direitinho. Mas essa hora de explicar estava chegando mais rápido do que eu queria. O Arthur tinha 6 anos. Estava na idade de fazer perguntas, de perceber que algo estava muito errado, e eu não sabia como proteger ele da verdade. Foi nessa mesma semana que o resultado do exame de DNA saiu. A advogada do Diego ligou com a notícia. A Amanda tinha feito aquele exame novo que consegue determinar paternidade durante a gravidez através do sangue da mãe. O bebê era do Paulo. Quando contei para o Diego, ele ficou em silêncio. Acho que parte dele esperava que fosse filho dele, que pelo menos tivesse uma razão para tentar perdoar a Amanda, para tentar reconstruir a família pelos filhos. Mas não era. Era do Paulo. A confirmação definitiva de que a traição tinha sido completa, total, sem volta. Naquela noite, a Amanda ligou para o celular do Diego. Ele atendeu, colocou no viva-voz. Eu estava na cozinha e escutei tudo. "Diego, por favor, me escuta", ela disse, a voz embargada. "Eu sei que você já sabe do bebê. Eu sei que estraguei tudo. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. O que aconteceu com o Paulo foi um erro terrível. Eu estava confusa, estava sozinha e ele estava sempre lá. Mas eu quero voltar. Quero voltar para casa, para você, para nossos filhos. A gente pode recomeçar. Pelo bem das crianças, a gente precisa tentar." O Diego respirou fundo. "Você está grávida do meu pai, Amanda. Você carrega o filho do meu pai na barriga. E você quer que eu aceite você de volta? Eu vou dar o bebê para a adoção", ela disse rapidamente. "Não vou ficar com ele. Não quero nada que me lembre disso. Só quero voltar para você, para nossa família. Você acha que eu consigo olhar para você e esquecer que você dormiu com meu pai?" A voz do Diego estava quebrada, mas firme. "Você acha que eu consigo beijar você sabendo que você beijou ele? Tocar em você sabendo que ele te tocou? Você destruiu tudo, Amanda. Não tem mais volta. Diego, por favor." Ele desligou. Ficou ali parado, olhando para o celular. Depois olhou para mim. "Ela quer voltar", ele disse, e deu uma risada amarga, sem humor, como se fosse possível. Eu me aproximei, coloquei a mão no ombro dele. "Você está fazendo a coisa certa, meu filho. Você merece alguém que te respeite, que te ame de verdade." A Amanda perdeu esse direito. Foi nessa época, enquanto tudo isso acontecia, que o Dr. Maurício me chamou no escritório. Ele tinha terminado de analisar todos os documentos da empresa que eu tinha levado. Quando entrei na sala dele, vi que ele estava sério, mais sério do que o normal. "Dona Zuleide", ele disse,
apontando para a cadeira. Senta aqui. Preciso te mostrar uma coisa. Ele abriu uma pasta cheia de papéis, extratos bancários, notas fiscais. Começou a me explicar, apontando para números, para datas, para transações. Demorou uns 20 minutos até eu entender completamente o que ele estava me mostrando. O Paulo tinha desviado dinheiro da empresa. Muito dinheiro. Durante os últimos 4 anos, ele tinha feito transferências para uma conta que eu não conhecia. Pequenas quantias que passavam despercebidas. R$1.000 aqui, R$2.000 ali, mas que somadas davam quase R$200.000. R$200.000, eu repeti, tentando processar aquele número. Para onde foi esse dinheiro? O Dr. Maurício me mostrou outros documentos. A conta era conjunta. Paulo e Amanda. O dinheiro tinha sido usado para comprar um carro no nome dela, tinha pago o cartão de crédito dela, tinha financiado uma viagem que ela fez para a praia com as amigas ano passado. O Paulo tinha roubado da própria empresa, do dinheiro que era metade meu, para sustentar a amante. E tem mais, o Dr. Maurício disse, virando outra página. A casa onde a Amanda mora. Aquela casa que, teoricamente, o Diego estava pagando. Descobri que quem estava pagando era o Paulo. Ele que entrava com a maior parte do dinheiro. O Diego pagava só uma pequena parte sem saber. Senti uma raiva subir pelo meu corpo que era diferente de tudo que eu tinha sentido até então. Não era só a dor da traição. Era a indignação de ter sido roubada. De ter trabalhado durante anos naquela empresa. De ter cuidado dela, ter feito ela crescer e descobrir que meu próprio marido estava desviando o dinheiro que era metade meu para bancar a amante. A senhora pode usar isso no divórcio, o Dr. Maurício disse. Com essas provas, a gente consegue muito mais do que só metade. A gente pode processar ele por desvio de recursos. A senhora pode ficar com a maior parte da empresa. E tem mais. Se a senhora quiser, pode denunciar ele criminalmente. Isso aqui é crime. Fiquei em silêncio, olhando para aqueles papéis. Pensei no Paulo, no homem com quem eu tinha passado 32 anos da minha vida. Pensei em todas as vezes que eu tinha economizado, que tinha deixado de comprar coisas para mim para poupar para o futuro, para a empresa. E ele estava desviando dinheiro para dar para a Amanda. O que a senhora quer fazer? O Dr. Maurício perguntou. Olhei para ele. Quero tudo, eu disse. E minha voz era de uma mulher que eu não reconhecia. Uma mulher dura, determinada. Quero a empresa. Quero a casa. Quero tudo que é meu por direito. E se ele não concordar, aí sim a gente parte para o criminal. O Dr. Maurício sorriu. Era um sorriso pequeno, mas tinha aprovação nele. Vamos fazer isso, ele disse. Vou preparar a proposta. Saí do escritório sentindo algo que não sentia há semanas. Não era felicidade. Não era paz. Era algo diferente. Era controle. Pela primeira vez desde aquela noite no motel, eu sentia que tinha controle sobre alguma coisa. Dirigi até a loja. Não tinha avisado que ia. Queria pegar o Paulo de surpresa. Quando cheguei, ele estava no balcão atendendo um cliente. A Amanda não estava lá. Ela tinha parado de trabalhar na loja depois de tudo o que aconteceu. Esperei ele terminar o atendimento. Quando o cliente saiu, fui até o balcão. O Paulo me viu e a cara dele se iluminou com esperança. Zuleide, ele disse, saindo de trás do balcão. Você voltou? Graças a Deus eu sabia que você ia me dar uma chance de explicar. Cortei ele. Eu sei do dinheiro, Paulo. Sei dos R$200.000 que você desviou da empresa para gastar com a Amanda. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Zuleide, eu posso explicar. Não precisa explicar. Meu advogado já tem todas as provas. Extratos, transferências, tudo. Você roubou de mim, Paulo. Roubou da empresa que a gente construiu juntos. Ele tentou pegar na minha mão. Eu recuei. Foi um erro, ele disse. Tudo foi um erro. A Amanda, o dinheiro, tudo. Eu estava fora de mim. Não estava pensando direito. Mas a gente pode resolver isso. Eu devolvo o dinheiro. A gente acerta tudo e recomeça. Não vai ter recomeço, eu disse. Você vai assinar os papéis do divórcio. Vai me dar a empresa, a casa, tudo que eu estou pedindo. Porque se não fizer isso, eu entrego essas provas para a polícia e você vai responder criminalmente por desvio de recursos. Ele ficou branco. Zuleide, você não faria isso. Sou o pai do seu filho. Você deixou de ser muita coisa quando traiu a gente, Paulo. Agora é só um homem que vai ter que pagar pelo que fez. Saí da loja antes que ele pudesse responder.
Minhas mãos tremiam quando peguei no volante, mas era de adrenalina, não de medo. Tinha declarado guerra, e pela primeira vez sentia que tinha armas para lutar. Quando cheguei em casa, o Diego estava na sala brincando com os meninos. Minha mãe estava na cozinha fazendo jantar. Tudo parecia normal, quase pacífico, mas eu sabia que estava longe de acabar. A guerra tinha apenas começado, e eu não ia parar até ter de volta tudo que era meu. O processo de divórcio levou 4 meses. 4 meses de idas e vindas, de propostas e contrapropostas, de reuniões com advogados e audiências no fórum. O Paulo tentou negociar, ofereceu-me dar 60% da empresa, depois 70%, mas eu não aceitava nada menos do que tudo. O Dr. Maurício foi implacável. Apresentou cada documento, cada extrato bancário, cada prova do desvio de dinheiro. O advogado do Paulo tentou argumentar que eram gastos legítimos, que ele tinha direito de usar o dinheiro da empresa. Mas não colava. As transferências eram claras demais, os valores muito específicos, tudo direcionado para a conta conjunta dele com a Amanda. Na terceira audiência, o juiz olhou para o Paulo e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. O senhor traiu a confiança da sua esposa não apenas no aspecto conjugal, mas também no aspecto financeiro. Desviou recursos que pertenciam igualmente a ela para sustentar um relacionamento extraconjugal. Isso é inaceitável sob qualquer ponto de vista. Vi o Paulo encolher na cadeira. Ele tinha ido para aquela audiência achando que ia conseguir algum acordo razoável, que ia sair com pelo menos metade do que era dele. Mas quando o juiz terminou de falar, estava claro que ele ia sair com muito menos do que isso. O acordo final foi decidido 1 semana depois. Eu fiquei com 90% da empresa. O Paulo ficou com 10%, o suficiente para não deixar ele na miséria completa, mas não o suficiente para ele ter qualquer poder de decisão. A casa ficou comigo. O carro melhor ficou comigo. As economias foram divididas, mas a maior parte veio para mim como compensação pelo dinheiro desviado. Quando assinei os papéis, senti uma mistura estranha de sentimentos. Não era felicidade. Não era satisfação. Era mais um alívio de que aquilo tinha acabado, de que eu podia finalmente começar a reconstruir minha vida. O Paulo tentou falar comigo depois da audiência. Me esperou no corredor do fórum. Zuleide, ele disse, e a voz dele estava quebrada. Eu perdi tudo. A empresa que a gente construiu juntos, a casa, você, o Diego, os netos. Perdi tudo por causa de um erro. Olhei para ele. Aquele homem com quem eu tinha passado 32 anos da minha vida. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos meses. Os cabelos mais brancos, as rugas mais fundas, os ombros curvados. Mas eu não senti pena. Senti apenas um vazio. Não foi um erro, Paulo, eu disse calmamente. Foi uma escolha. Você escolheu a Amanda. Escolheu desviar o dinheiro. Escolheu destruir essa família. Agora tem que viver com as consequências das suas escolhas. Ele abriu a boca para responder, mas eu já estava indo embora. Não tinha mais nada para falar com ele. O divórcio do Diego com a Amanda também estava caminhando. Ele conseguiu a guarda principal das crianças. A Amanda tinha visitas supervisionadas 2 vezes por semana, mas estava cada vez mais difícil para ela manter a regularidade. A barriga estava crescendo, ela estava no 5º mês de gravidez e, segundo a assistente social, ela não estava bem emocionalmente. Foi numa terça-feira que a Amanda apareceu na minha porta de novo. Estava sozinha, a barriga já bem visível sob a blusa larga. Os olhos estavam vermelhos, o rosto inchado. Ela não pediu para entrar, apenas ficou ali na porta. Zuleide, ela disse, e a voz saía cansada. Eu sei que você não quer falar comigo. Sei que você me odeia, mas eu preciso te dizer uma coisa. Fiquei ali esperando sem dizer nada. O Paulo terminou comigo, ela continuou, as lágrimas começando a cair. Disse que não quer mais nada comigo, que eu arruinei a vida dele, que por minha causa ele perdeu a família, a empresa, tudo. Ele disse que não quer saber desse bebê, que eu que me vire sozinha. Senti algo estranho ao ouvir aquilo. Não era satisfação por ver ela sofrendo. Era mais uma confirmação de algo que eu já sabia. O Paulo nunca tinha amado ela de verdade. Ela tinha sido conveniente, disponível, uma distração. E agora que ela tinha se tornado um problema, ele a descartava. E o que você quer que eu faça com essa informação? Perguntei. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Nada. Só queria que você soubesse que eu perdi tudo também. Perdi meu marido, meus filhos, minha casa.
E agora vou ter um bebê sozinha. Um bebê que me lembra todos os dias o erro que cometi. Você fez escolhas, Amanda. Eu disse, repetindo o que tinha dito para o Paulo. Agora tem que viver com elas. Ela assentiu, como se esperasse aquela resposta. Virou para ir embora, mas parou e olhou para trás. Os meninos perguntam por mim? Ela perguntou, a voz pequena. Perguntam, eu respondi, porque era verdade. O Arthur perguntava quando ia ver a mãe de novo. O Pedrinho, mais raro, mas às vezes perguntava também. Ela fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Você pode dizer para eles que eu amo eles? Que tudo que eu fiz foi por fraqueza, não porque eu não amo eles. Eles vão saber que você ama eles, eu disse. Mas vão saber também que amor não é desculpa para destruir uma família. Ela foi embora sem dizer mais nada. Fiquei ali na porta, vendo ela entrar no carro velho que ela dirigia agora. O carro que o Paulo tinha comprado para ela com o dinheiro desviado tinha sido retomado pelo banco. Ela estava morando num apartamento pequeno, trabalhando meio período numa loja de roupas. A vida de luxo que ela tinha construído às custas da minha família tinha desmoronado. Entrei em casa e encontrei minha mãe na cozinha. Ela tinha decidido ficar morando comigo por tempo indeterminado. Dizia que eu precisava de companhia, mas eu sabia que ela também gostava de estar perto dos bisnetos. Aos 92 anos, ela tinha mais energia do que eu às vezes. Era a Amanda? Ela perguntou. Era. O Paulo terminou com ela. Minha mãe fez um som de desaprovação. Homem covarde. Usou a menina e agora joga fora quando não serve mais. Ela fez escolhas, mãe. Fez. Mas ele é mais velho, devia saber melhor. Tinha a obrigação de proteger a esposa do filho, não de seduzir ela. Minha mãe tinha razão. Por mais que a Amanda tivesse culpa, o Paulo tinha mais. Ele era mais velho, era o sogro, tinha uma posição de autoridade. Ele tinha aproveitado da vulnerabilidade dela, tinha manipulado ela. E agora a abandonava grávida e sozinha. Mas eu não podia sentir pena dela. Não depois do que ela tinha feito com o Diego, com os meninos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Assumi completamente o controle da loja. Contratei um gerente novo, um rapaz competente de uns 30 anos que conhecia o ramo. Mudei fornecedores que o Paulo tinha contrato, negociei preços melhores, expandi o estoque. A loja começou a dar lucro maior do que nunca tinha dado. O Diego estava lidando melhor com tudo. Tinha voltado a sorrir de vez em quando, brincava mais com os meninos. Ainda tinha dias ruins, dias em que eu via aquela dor nos olhos dele, mas estava melhorando. A advogada dele conseguiu finalizar o divórcio. A Amanda não contestou nada, apenas assinou os papéis. Ela tinha perdido a energia para lutar. Foi num sábado, 6 meses depois daquela noite no motel, que o Diego chegou em casa com uma mulher. Ela se chamava Fernanda, era arquiteta, tinha 32 anos. Eles tinham se conhecido numa obra que ele estava supervisionando. Eram só amigos. Ele fez questão de deixar claro, mas dava para ver que tinha algo ali, uma conexão. Fernanda foi gentil com os meninos, mas manteve distância, respeitando o espaço deles. Não tentou ser amiga, não tentou substituir ninguém. Apenas foi ela mesma, natural. Gostei dela na hora. A Amanda deu à luz em dezembro. Um menino. Ela me ligou do hospital, não sei por quê. Talvez porque não tinha mais ninguém. Contou que o bebê tinha nascido saudável, que pesava 3,2 kg, que tinha os olhos azuis do Paulo. Você vai ficar com ele? Perguntei. Vou, ela respondeu, a voz cansada. Não consigo dar ele para adoção. É meu filho, independente de quem seja o pai. E o Paulo? Não quis saber. Mandei mensagem avisando que o bebê tinha nascido. Ele nem respondeu. Desliguei o telefone, sentindo uma tristeza profunda. Aquele bebê inocente, que não tinha culpa de nada, ia crescer sem pai, com uma mãe destruída emocionalmente, carregando o peso de ter sido fruto de uma traição. O Natal daquele ano foi diferente. Sem o Paulo, sem a Amanda. Só eu, minha mãe, o Diego, os meninos. Minha irmã Aparecida veio passar as festas com a gente. Trouxe os filhos dela. A casa estava cheia, barulhenta, viva. O Arthur abriu os presentes animado. O Pedrinho ficou mais quieto. Ele tinha perguntado na véspera se a mãe ia passar o Natal com eles. O Diego explicou que não, que a mãe estava cuidando do irmãozinho novo. O Pedrinho aceitou sem falar nada, mas eu vi a tristeza nos olhos dele. Foi depois do almoço de Natal que meu celular tocou.
Número desconhecido. Atendi achando que era cliente da loja. Zuleide? A voz do Paulo. Feliz Natal. Ia desligar, mas algo me fez ficar na linha. Só queria falar com os meus netos, ele disse, a voz embargada. Só queria desejar Feliz Natal para eles. Eles não querem falar com você, Paulo. O Diego deixou bem claro que você não vai ter contato com eles. Zuleide, por favor. Eles são meus netos. Eu sei que errei, sei que fiz coisas terríveis, mas eles são meus netos. Eu amo eles. Você devia ter pensado nisso antes de dormir com a mãe deles. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um soluço. Eu perdi tudo, ele disse. A Amanda não quer mais falar comigo. O bebê nasceu e ela nem me avisou direito. Estou morando num apartamento minúsculo, trabalhando como vendedor numa loja de concorrente. Minha mãe morreu mês passado e você nem soube porque a gente não se fala mais. Estou completamente sozinho, Zuleide. Completamente destruído. Senti algo apertar no meu peito. Por mais que eu odiasse o que ele tinha feito, ainda era um homem que eu tinha amado durante 32 anos. Mas o amor tinha acabado. Tinha morrido naquela noite no motel. Sinto muito pela sua mãe, eu disse. Mas não posso te ajudar, Paulo. Você cavou esse buraco sozinho. Agora tem que encontrar um jeito de sair dele sozinho também. Desliguei antes que ele pudesse responder. Voltei para a sala onde a família estava reunida. Minha mãe me olhou, percebeu que algo tinha acontecido, mas não perguntou. Apenas pegou minha mão e apertou. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido no último ano. A traição, a dor, a luta, a vitória. Eu tinha recuperado a empresa, tinha recuperado minha dignidade, tinha mantido minha família unida. O Paulo e a Amanda tinham se destruído sozinhos. Eu não tinha precisado fazer nada além de me afastar e deixar as consequências naturais das ações deles fazerem o trabalho. E pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir em paz. 4 anos se passaram desde aquela noite no motel. Parece uma vida inteira atrás, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Hoje tenho 62 anos, e quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente da que eu era. Mais forte, mais tranquila, mais eu mesma. A loja de materiais de construção cresceu de um jeito que eu nunca imaginei. Abri uma segunda unidade no ano passado, num bairro afastado, onde não tinha concorrência. Contratei mais funcionários, modernizei o sistema, comecei a vender também pela internet. O faturamento triplicou em relação à época que o Paulo ainda estava tocando o negócio comigo. Tem dias que eu passo pela loja e não acredito que aquilo tudo é meu, que eu consegui construir aquilo sozinha, depois de tudo que aconteceu. Minha mãe costuma dizer que eu sempre fui mais capaz do que eu achava, que só precisava de um empurrão para descobrir isso. Um empurrão dolorido, mas necessário. O Diego se casou com a Fernanda há 2 anos. Foi um casamento pequeno, só família e amigos próximos, no sítio de um tio dela. O Arthur foi o pajem. O Pedrinho levou as alianças. Os meninos adoram a Fernanda. Ela nunca tentou ser mãe deles, sempre respeitou o espaço deles, e acho que é por isso que eles a aceitaram tão bem. Ela é a Fê, a madrasta legal que joga videogame com eles e faz panqueca no domingo. Eles tiveram um bebê ano passado. Uma menina linda que se chama Laura, minha neta caçula, que eu mimo sem dó. Minha mãe, agora com 96 anos, ainda está viva e lúcida, segurando a tataraneta no colo com aquele sorriso de quem viu a vida dar muitas voltas. O Arthur está com 10 anos agora. É um menino esperto, cheio de energia, joga futebol no time da escola. O Pedrinho tem 8, ainda é mais quieto, mais observador. Ele gosta de desenhar, passa horas fazendo desenhos detalhados de carros, de prédios, de pessoas. A Fernanda diz que ele vai ser arquiteto que nem ela. Eles me chamam de mãe-vó. Começou com o Pedrinho, num dia que ele estava confuso sobre como me chamar, já que eu cuidava deles tanto quanto uma mãe. Virou o apelido e agora até a Laura pequena, com 1 ano e meio, já balbuceia mãe-vó quando me vê. A Amanda ainda vê os meninos. Não com a regularidade que deveria, mas vê. As visitas não são mais supervisionadas. Ela recuperou esse direito depois de fazer terapia e mostrar que estava estável. Ela trabalha numa loja de departamento, ganha pouco, cria o filho sozinha. O menino se chama Gabriel, tem 4 anos agora. O Arthur e o Pedrinho sabem que o Gabriel é meio irmão deles.
Foi uma conversa difícil que o Diego teve que ter com eles quando estavam mais velhos. Explicou tudo, do jeito que dava para explicar para crianças. Que a mãe e o avô tinham feito escolhas ruins, que tinham machucado muita gente, mas que o Gabriel não tinha culpa de nada. Os meninos aceitaram melhor do que a gente esperava. Crianças são assim, têm uma capacidade de perdoar que a gente adulto perde com o tempo. Eles veem o Gabriel às vezes quando vão visitar a Amanda. Brincam com ele, são gentis, mas é uma relação estranha, carregada de uma história que ninguém consegue esquecer completamente. O Paulo eu não vejo há quase 3 anos. A última vez foi de longe, na rua. Ele estava saindo de uma farmácia. Parecia mais velho, curvado, as roupas meio largas no corpo. Ele me viu também. Levantou a mão num cumprimento hesitante. Eu acenei de volta, só por educação, e segui meu caminho. Soube por terceiros que ele tenta ver os netos às vezes. Manda presentes de aniversário que o Diego não deixa os meninos abrirem. Ele trabalha como vendedor em 3 lojas diferentes, faz bico onde consegue. Mora num apartamento de um quarto só. Passa a maior parte do tempo sozinho. A mãe dele morreu. Os amigos se afastaram, a família ficou do lado do Diego. Ele colheu exatamente o que plantou. A Amanda tentou reatar com ele quando o Gabriel era bebê. Achava que eles podiam formar uma família, criar o filho juntos, mas o Paulo não quis. Disse que ela tinha arruinado a vida dele, que não queria mais nada com ela. Ela ficou arrasada, segundo me contaram. Tinha perdido o Diego, tinha perdido a família que ela tinha, e descobriu que o homem pelo qual tinha sacrificado tudo não queria ela de verdade. Hoje ela está sozinha, trabalhando para sustentar o filho, morando num apartamento pequeno, sem família por perto. A mãe dela mora em outro estado, elas quase não se falam. As amigas se afastaram. Ela construiu um castelo de areia e viu ele desmoronar completamente. Eu não sinto felicidade com o sofrimento deles. Não é isso. Sinto uma espécie de justiça silenciosa, uma confirmação de que as ações têm consequências. Eles destruíram uma família e, no processo, destruíram a si mesmos. Mas eu não penso muito neles. Minha vida seguiu para um lugar muito melhor do que era antes. Voltei a ter hobbies. Comecei a fazer aulas de pintura numa escola de arte perto de casa. Descobri que tenho jeito para aquarela, para pintar paisagens. Tenho vários quadros espalhados pela casa agora. Montanhas, praias, campos de girassol. O Diego diz que eu devia vender, mas eu pinto por prazer, não por dinheiro. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Fui para o Nordeste com minha irmã Aparecida. Passamos 10 dias conhecendo praias, comendo comida boa, conversando sobre a vida. Fui para a Argentina com um grupo de amigas da igreja, visitei Buenos Aires, tomei vinho, dancei tango. Fui para o Rio de Janeiro sozinha, fiquei num hotel de frente para o mar, li 3 livros em 5 dias. Descobri que gosto da minha própria companhia. Passo fins de semana inteiros sozinha em casa, pintando, lendo, assistindo filmes antigos. Não me sinto solitária, me sinto livre. Conheci um homem há 1 ano. Se chama Antônio. É viúvo, tem 65 anos. Foi professor de matemática a vida inteira. Nos conhecemos num curso de informática para a 3ª idade que a prefeitura ofereceu. Ele é gentil, tem um senso de humor seco que me faz rir. Gosta de caminhar no parque nas manhãs de domingo. Não moramos juntos, não temos pressa. Jantamos juntos 2, 3 vezes por semana. Ele conhece minha família, eu conheço os filhos dele. É uma relação leve, sem pressão, sem expectativas pesadas. Depois de tudo que passei, é exatamente o que eu preciso. O Diego aprova. Diz que nunca me viu tão bem, tão leve. A Fernanda concorda. Até minha mãe, que é crítica com tudo, gosta do Antônio. Ela diz que ele tem olhos bondosos, e para ela, isso é o que importa. Hoje de manhã acordei cedo, como sempre. Fiz café, sentei na varanda da minha casa, a casa que agora é só minha, e fiquei olhando o jardim. Tenho cultivado flores nos últimos anos. Descobri que gosto de ver as coisas crescerem, de cuidar de algo vivo. Tenho rosas, jasmins, hortênsias, uma pequena horta de temperos. Peguei o regador e fui molhar as plantas. O sol estava nascendo, ainda fresco. O céu com aquele tom de laranja suave. Os pássaros cantavam nas árvores. Era um momento simples, comum, mas eu senti uma paz profunda. Uma paz que não sentia há anos. Talvez nunca tivesse sentido de verdade. Pensei em tudo que tinha acontecido.
A traição, a dor, a luta, a reconstrução. Pensei na Zuleide de 4 anos atrás, aquela mulher destruída que tinha visto o marido na cama com a nora. Pensei em como ela tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha se reerguido. Não foi fácil. Teve noites que eu chorei até dormir. Teve dias que eu não queria sair da cama. Teve momentos que eu achei que não ia aguentar, que o peso era grande demais, mas aguentei. E não só aguentei, como construí algo melhor do que tinha antes. O Paulo e a Amanda me tiraram o casamento, mas me deram a liberdade. Me deram a chance de descobrir quem eu era sem ele, de descobrir do que eu era capaz sozinha. E descobri que sou muito mais forte, muito mais capaz, muito mais completa do que eu imaginava. Eles se destruíram sozinhos, com as próprias escolhas. Eu não precisei fazer nada além de me afastar e deixar a natureza seguir seu curso. O Paulo perdeu a família, a empresa, a dignidade. A Amanda perdeu o marido, os filhos, a vida confortável que tinha. E eu ganhei minha vida de volta. Ganhei minha liberdade. Ganhei paz. Terminei de regar as plantas e voltei para dentro de casa. Minha mãe estava acordando, escutei ela chamando lá do quarto. Fui fazer o café da manhã dela, preparar a medicação, ajudar ela a se arrumar. Daqui a pouco, o Diego vem almoçar com a Fernanda e a Laura. Os meninos vão passar a tarde aqui, vou ajudar o Arthur com um trabalho de escola. É uma vida simples, sem grandes dramas, sem tragédias. Exatamente o tipo de vida que eu mereço depois de tudo que passei. Sentei na mesa da cozinha com a xícara de café, olhei pela janela para o quintal florido, para o céu azul, para o dia que começava, e sorri. Um sorriso verdadeiro, sincero, de quem fez as pazes com o passado e está em paz com o presente. O Paulo e a Amanda vão ter que viver o resto da vida com o peso das escolhas que fizeram. Com a culpa, com a solidão, com as consequências, eu vou viver o resto da minha vida livre disso tudo. Livre deles, livre da dor, livre para ser simplesmente eu. E isso, descobri, é a melhor vingança possível. Não é destruir quem te machucou. É viver tão bem, tão plenamente, tão feliz, que o que eles fizeram deixa de ter poder sobre você. Meu nome é Zuleide Amaral. Tenho 62 anos. Sou empresária, avó, mãe, filha, amiga. Sou uma mulher que foi traída, destruída, mas que se reergueu mais forte. E sou, finalmente, livre. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.